Caros, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da comunidade Quod Semper, né? Hoje nós vamos tratar sobre a virtude da fé e entender um pouquinho mais aquilo que é, nas palavras do Concílio de Trento, definida pelo Concílio de Trento, a raiz, o começo e a raiz de toda a nossa justificação, da nossa santificação. São Paulo, nas Sagradas Escrituras, ele deixa muito bem claro que sem a fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que ele remunera os bons e pune os maus. Então, a fé é indispensável, né? E as Sagradas Escrituras falam várias vezes sobre a necessidade da fé. E hoje, nessa primeira aula, que eu creio que será dividida em duas partes, né? Hoje nós vamos entender o que é a fé, com precisão terminológica e tudo mais, compreender bem, porque existe também uma confusão do que seja a fé. As pessoas, assim, eu percebo que, em geral, elas pensam que a fé é um sentimento de acreditar em algo, certo? E, sei lá, fé é acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo... E daí há uma confusão terminológica. Aqui a gente vai tentar falar sobre, primeiramente, explicar o que é a fé em sentido geral e a fé em sentido estrito, que é a fé sobrenatural, que é a fé enquanto dom de Deus, né? Como uma virtude sobrenatural, ou seja, um hábito sobrenatural que é infundido pelo próprio Deus na nossa alma e que é a raiz e o começo de toda a nossa justificação e santificação. A tal ponto que sem a fé é impossível agradar a Deus, sem a fé é impossível a salvação, né? Então, qual é essa fé sem a qual é impossível a salvação? Bom, e antes disso, mas como uma introdução, né, a importância desse tema é que no Evangelho várias vezes Nosso Senhor fala da fé, né, da fé daquela mulher, por exemplo, cananeia, que se aproxima de Nosso Senhor, e Jesus fala: grande é a tua fé. E outras vezes, diante de súplicas, ele fala: em verdade vos digo, né, diante da súplica de um gentil, ele fala: em verdade vos digo, não encontrei, e nem mesmo em Israel, alguém com tão grande fé. Então, como que Cristo, no Evangelho, ele mostra que aqueles que possuem fé nele, certo? Que é um dom de Deus, porque ele mesmo fala que quando São Pedro, por exemplo, professa a fé, e ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E daí Pedro responde, né? Uns dizem que é João Batista, outro que és Elias, ou alguns dos profetas. Porém, né, eu digo, tu és o Cristo, né? Eu não me recordo bem, mas eu acho, nós dizemos, né? Nós acreditamos que tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E daí Jesus responde para ele dizendo, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Deus. Então, a fé é um dom de Deus que é necessária para a nossa salvação, e Jesus já demonstra isso como que, diante da fé, daqueles que se aproximavam dele com fé, muitas vezes no Evangelho mostra como que ele se sente obrigado quase a fazer algo, a tocar aquela pessoa, a curar aquela pessoa, daqueles que se aproximavam com fé. Tanto que ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Não que Jesus, que era, né, o próprio Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto onipotente, não que ele necessitasse da nossa fé para poder fazer o milagre, como se a causa dos milagres de Jesus Cristo não fosse o seu próprio poder, mas a fé. Não, isso está errado. A fé não é a causa no sentido estrito. A causa é o próprio poder de Cristo que podia obrar aquelas coisas e realizar aqueles milagres que ele realizou. Então, a fé ali não era no sentido de ser causa, mas no sentido de como que compadecer o coração de Nosso Senhor para que ele realizasse essas obras e esses milagres. A tal ponto que, diante de uma fé verdadeira, Nosso Senhor se sente, no Evangelho mostra isso, como que obrigado, pois nada recusa aquele que pede com fé, né? Muito pelo contrário, onde ele não achava fé, onde ele não encontrava fé, apesar de ser todo-poderoso e por si mesmo poder realizar os milagres, né? Pela incredulidade, nos diz São Marcos, no capítulo 13, versículo 58, pela incredulidade daquelas pessoas, especificamente os de Nazaré,
não podia realizar milagre algum. Não porque ele não pudesse realizar esses milagres, porque podia, né, no sentido estrito, mas como que não realizava porque faltava fé. Né? Não porque ele não pudesse, pelo seu próprio poder, mas como que ele, ou seja, mesmo os milagres, diante daqueles corações que estão totalmente fechados, né, não produz frutos de salvação, daqueles corações que não têm fé. E isso é muito verificável, por exemplo, com a ressurreição de Lázaro. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Imaginem, né, os senhores, que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Ou seja, Lázaro estava no túmulo e muitas pessoas testemunharam. Então, a ressurreição de Lázaro foi uma manifestação extraordinária de quem é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, mesmo assim, alguns fariseus buscavam matar, não me lembro se no Evangelho falam fariseus ou se eram os mestres da sinagoga, agora não me recordo, mas buscavam matar Lázaro novamente, né? Porque Lázaro era um sinal, né, de Cristo, do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo diante dos milagres, né, aqueles corações que estão totalmente endurecidos, que não querem, né, que não querem acreditar, não acreditam, e Deus, de certa forma, não viola a liberdade deles. Então, e por isso que diante da fé, Nosso Senhor é como que se sente compadecido e se sente compelido a fazer milagres, mas diante da incredulidade ele não os faz. Embora, né, ele tenha feito também, mas em Nazaré, especificamente no Evangelho, ele diz que não faz por causa da incredulidade daquelas pessoas. Né? E então nós vemos que a fé ela tem uma importância muito, muito grande e a fé é a raiz da nossa vida. Né? A gente poderia dizer assim, fazer uma analogia com a nossa vida espiritual como uma árvore, mas a raiz dela, a raiz dessa árvore é a fé, certo? Sem a qual seria impossível, né, essa árvore se sobreviver e se desenvolver, se fosse cortada essa raiz. Então a fé é o princípio vital, é o germe que produz em nós, né, o próprio ser cristão, o próprio ser católico e de certa forma nos leva ao céu, né? É pela fé, é o princípio da nossa justificação e da nossa santificação. Então a fé ela tem uma importância muito maior do que as pessoas em geral levam, né, têm em conta. Mas o que é a fé, né? Vamos tentar precisar então nessa aula. Nós não, justamente porque nós queremos falar as coisas de maneira clara e precisa e objetiva, nós não vamos esgotar o assunto em uma única aula. Então vai ter uma segunda aula sobre esse tema, né? Mas fé em sentido geral, aqui eu não estou falando da fé enquanto dom de Deus. Fé em sentido geral, a palavra fé, ela etimologicamente vem de fido, fidere, que significa crer, confiar. Daí vem o fiel, né? E, e o que consiste isso? Bom, crer, né, consiste em um assentimento que a gente faz da nossa inteligência às palavras ou à promessa de outro, com base na autoridade ou na veracidade deste. Essa é a definição de fé em sentido geral, né? Tem um ditado latino que fala ad finem pertinet aliquid et aliquio credere, né? Ou seja, a fé pertence crer em algo e em alguém, por causa de alguém, né? Ou seja, isso aqui é a fé em sentido geral, inclusive a fé humana. Né? Nós vamos fazer essa diferenciação entre fé humana e fé sobrenatural. Então, a razão própria de crer, né, em algo é que se crê em alguém. Por exemplo, quando a gente vai no médico, certo? Quando nós vamos no médico, eu mostro meus exames para o médico, né, e eu acredito nas palavras que ele me diz com base nos meus exames. Eu não estudei medicina, então eu não sei muitos termos que estão ali descritos naquele exame, eu não sei. Eu precisaria estudar, entender cada uma daquelas coisas para entender se realmente eu estou padecendo de alguma enfermidade ou não. Mas eu levo para aquela pessoa que sabe, que estudou, e eu confio na palavra dele, eu confio no juízo dele. Isso é um ato de fé. É um ato de fé humano, não é um ato de fé sobrenatural. Certo? Mas nós praticamos a fé muitas vezes na nossa vida. Por exemplo, quando nós cremos na palavra de alguém. Sei lá, o esposo pergunta para a esposa, meu amor, onde está a chave, né? Então, e ela diz, está na mesa da cozinha. E ele vai lá e busca na mesa da cozinha. Mas por que ele se move até lá? Ele acreditou na palavra dela.
certo? Ele tinha motivos, ele sabia que não tinha por que ela enganar. Se ela viu e falou isso, é muito provável que esteja lá. Então, a fé é uma forma de conhecimento, mas é uma forma de conhecimento, digamos assim, né, de confiar em alguém. Não é uma coisa evidente. Se fosse evidente, a pessoa não precisava perguntar, ela saberia onde está aquilo, né? Então, a fé, ela se distingue, né, daquela certeza que vem da evidência. A fé é confiar na palavra de alguém. Alguém viu e me disse. Nós praticamos fé o tempo todo. Quando nós cremos, por exemplo, que nós somos filhos dos nossos pais, eu creio que a maioria dos senhores aqui, né, não foi buscar fazer um exame de DNA, né, para saber se realmente o seu pai é o seu pai. Né? Alguns casos acontece, mas a maioria a gente crê, né? E foi criado naquela família, nos ensinaram a chamar mamãe e papai, e a gente crê, eles nos amam, né? E estão ali cuidando de nós. Né? Nós cremos que Napoleão existiu, embora nós não tenhamos visto ele, mas por que que nós cremos que Napoleão existiu? Porque nós acreditamos, né, nos livros de história. Embora, é claro, que aí o conhecimento histórico ele é um conhecimento um tanto quanto impreciso, mas pelo menos o fato histórico que ele existiu é real. Ou seja, agora o contexto, algum detalhe, pode haver equívocos, mas é consenso que Napoleão existiu. As pinturas falam disso, tem testemunhos disso das histórias, né, das guerras, enfim. Então, tem vários testemunhos que me fazem. Então, ter fé, em sentido geral, é acreditar na palavra de alguém, no testemunho de alguém, porque a fé, ela por si mesmo, ela é um certo tipo de conhecimento, um tanto quanto obscuro. Nós acreditamos na palavra de alguém. Não necessariamente estamos vendo, né? Para ser fé, não estamos vendo, porque se estivéssemos vendo, já não seria mais fé. Seria outro tipo de conhecimento, seria evidência, seria certeza que vem de uma evidência, etc. Não seria fé, mas fé é confiar, é acreditar na palavra de alguém. E a gente pratica isso e está presente inúmeras manifestações desse tipo de fé nas nossas relações humanas, certo? Nenhum homem poderia iniciar-se nas ciências, certo? De qualquer matéria, se não começasse através de uma fé, de uma docilidade intelectual que justamente move ele a acreditar nas palavras do professor. É claro que, neste caso, né, naqueles que buscam ter a ciência, eles não devem se parar na fé. A fé é o princípio. O aluno ele deve adquirir e buscar adquirir a ciência. E o que é a ciência? A ciência é o conhecimento certo pelas causas, né? Então, mas inicia esse processo claramente por uma docilidade, ou seja, a gente não verifica tudo o tempo todo para acreditar, certo? Para, né? Eu só realmente aceito se eu verificar e souber cada coisa. Não, a gente seria impossível a vida humana. Então, a fé é um elemento necessário, né? Seria impossível verificar a veracidade de todas as coisas. Né? Então, muitas vezes nós cremos nos homens, cremos nas pessoas, cremos em algo e em alguém, certo? No entanto, a fé divina, a fé sobrenatural, que é o que propriamente nos interessa, nós queremos falar, ela possui, de certa forma, uma analogia com isso. O que é uma analogia? Bom, uma analogia, algo análogo, né? É algo que é um conceito que possui uma semelhança e uma diferença, né? Não é totalmente idêntico, não é totalmente diferente, é análogo. O que é a fé divina, a fé sobrenatural? É quando cremos em algo por causa que Deus revelou. Essa é a fé estritamente sobrenatural. Ela ultrapassa e transcende toda a ordem natural. Né? Então, ela vem em nós por uma graça de Deus, por um dom de Deus. E daí nós vamos ler a definição, que é a melhor definição que existe sobre a fé, que é uma definição dogmática do Concílio Vaticano I, que diz que a fé é uma virtude sobrenatural pela qual, sob a inspiração de Deus e com a ajuda da graça, cremos ser verdade o que ele, Deus, revela. Não devido à verdade intrínseca das coisas conhecida pela razão natural, mas em virtude da autoridade do próprio Deus revelante, o qual não pode enganar-se nem nos enganar. Essa é a definição, né, que está, se não me engano, na Constituição Dogmática Dei Filius, sobre a fé. Né? Essa definição está lá.
uma definição dogmática. Então, vamos analisar por partes. O que seria essa fé sobrenatural? O que ela se distingue da fé humana e o que ela é semelhante à fé humana? Bom, cremos, né? Começa assim a definição. Crer é um ato de fé, né? A fé, ela não vê nada. Ela se limita a crer na autoridade. Se víssemos, já não seria fé. Seria outro tipo de conhecimento. Outra forma de conhecimento. Por exemplo, eu estou vendo que este copo aqui está na minha mão, certo? Eu não preciso ter fé nisso. Eu estou vendo, está evidente que ele está aqui diante de mim. Eu tenho fé naquelas coisas que me falam e que eu não vi. Daí eu acredito. E acredito dependendo de quem me fala. Tem pessoas nos quais a gente sempre fica com uma certa dúvida. Tem outras que a gente crê porque vê realmente, não tem motivos. Mas no caso da fé humana, gente, tem uma diferença fundamental que nós vamos ver, né? Porque no caso da fé humana, o homem ele pode equivocar-se, ele pode enganar-se, mas Deus não se equivoca e nem nos engana. E por isso que o conhecimento que nos vem através da fé sobrenatural é um conhecimento certíssimo. Certíssimo. Né? Então, o ato de fé, ele não vê nada, ele se limita a crer. Se víssemos, ele já não seria fé, ele seria outra forma de conhecimento. Né? Então, cremos sob a inspiração de Deus, ou seja, sem a graça é impossível ter fé. E aqui é um ponto muito interessante, né? A ajuda da graça, ela é indispensável para a fé sobrenatural. Por quê? Porque a graça, ela move e ela ajuda a produzir o ato de fé em nós. E disso a gente pode tirar duas verdades. Uma delas é a fé é um dom gratuito de Deus e merecido por parte do homem. Ou seja, o homem nunca merece a fé. É um dom gratuito que Deus nos dá, certo? E se nós cremos, se nós temos fé, nós podemos já ter essa certeza que Deus nos deu esse dom gratuito. Depois a gente vai ver o que é ter fé, né? No que, qual o objeto que ela se direciona, mas agora estamos no início. A fé é um dom gratuito e merecido por parte do homem, né? E os argumentos, e portanto, se a fé ela é fruto de uma graça, de um movimento da graça interior, da graça de Deus, se ela é dom de Deus para nós, os argumentos apologéticos, o que seriam os argumentos apologéticos? Seriam aqueles argumentos que demonstram, que mostram a credibilidade da religião católica. Eles conseguem levar as pessoas às portas da fé, mas eles não nos podem dar a fé. Então, por mais que uma pessoa pode estudar e, aprofundando seu conhecimento intelectual, ter mais motivos para crer, o ato em si mesmo de fé, ele não é fruto de pesquisas intelectuais. Ele é fruto de um dom de Deus que me move a assentir e a crer naquilo que ele revelou. Isso é a fé. Então, os argumentos, eles demonstram a credibilidade da religião. Os milagres, eles demonstram a credibilidade de uma doutrina ensinada. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele ensinava verdades, ele fazia milagres. Por exemplo, ele ensina verdades sobre a Eucaristia e, ao mesmo tempo, ele mostra que ele é capaz de fazer milagres, né, que não são tão grandes quanto o milagre da Eucaristia, mas que, de certa forma, são um símbolo do milagre da Eucaristia. Por exemplo, quando ele multiplica os pães. Então, é óbvio que um homem com aquele poder de pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ele é Deus. E ele tem o poder de, em virtude da palavra dele, do desejo dele, da vontade dele, estar na Eucaristia realmente. Então, embora os milagres eles ajudem, eles também não são causa da fé. Eles ajudam a pessoa a fazer o ato de fé. Tanto é que muitos viram milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim não acreditavam. Inclusive, alguns, impiedosamente, né, tentavam dizer que Jesus operava milagres pelo poder dos demônios, não pelo poder de Deus. E Jesus responde sabiamente dizendo, olha, eu estou expulsando demônios. Né? Qual o reino que luta contra si mesmo? Não faz sentido nenhum isso. Né? Mas isso acontece no Evangelho. Então, os argumentos, os milagres, eles ajudam e eles podem nos levar às portas da fé, mas eles não nos dão a fé,
porque a fé por si mesma é uma realidade sobrenatural que é efeito da graça em nós, que é efeito da graça em nós. E daí vem a definição excelente do Concílio de Trento, que a fé é o começo, o fundamento e a raiz de toda a justificação. Ou seja, do processo que nos torna filhos de Deus, e que nos santifica e que é capaz de nos levar para o céu. Isso que é a justificação. Então, a fé, ela é sempre um dom de Deus, no sentido que é movida sobre a inspiração de Deus. Sem a graça de Deus, seria impossível para nós fazermos um ato de fé sobrenatural. Nós poderíamos ter uma fé humana, né? Crer em raciocínios lógicos que me parecem muito bons, mas não uma fé sobrenatural, né? Então, cremos, né? É o ato de fé sob a inspiração de Deus, ser verdade, ou seja, estar firmemente seguro e convencido disso, que o que ele revela, o conjunto das verdades que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, é uma verdade, né? E isso a gente crê não devido a um processo de raciocínio intelectual, porque senão deixaria de ser fé sobrenatural. Se a gente conseguisse demonstrar as verdades de fé, ela deixaria de ser fé, né? Mas não devido à verdade intrínseca das coisas conhecidas pela luz da razão natural. Ou seja, né, Santo Tomás mesmo vai distinguir isso muito bem. Eles dizem que tem duas luzes que movem o homem, que é a luz da razão, então aqueles conhecimentos que nós adquirimos, aquelas verdades que nós podemos conhecer pela razão natural, pelo nosso esforço, nosso raciocínio, esses são os conhecimentos pela luz da razão natural, e há os conhecimentos da fé, e esses vêm até nós através da graça e do dom da fé. Então, por exemplo, a existência de Deus. A existência de Deus é uma verdade que o homem consegue sozinho chegar pela luz da razão, embora nem todos os homens cheguem, mas poderia, né? Embora poucos consigam sozinho pela luz da razão, ou seja, pelo estudo filosófico, pelo estudo metafísico, é sim capaz, né, que isso está muito bem expresso nas 5 vias, que demonstram a existência de Deus. Então, o fato que Deus existe, propriamente falando, em sentido estrito, ele é uma verdade que nós podemos conhecer pela luz natural da razão. E se nós não conhecemos pela luz da razão natural da razão, por defeito nosso, da nossa limitação intelectual, então a gente tem que estudar para chegar lá. Assim como, sei lá, os conhecimentos médicos são um conhecimento que é adquirido pela luz natural da razão. Eu não tenho esse conhecimento, mas quem estudou medicina possui, certo? E se eu não tenho, é por defeito meu, não propriamente do conhecimento em si mesmo, né? Então, veja, isso acontece com a questão da existência de Deus, né? Que é um conhecimento que é capaz de o homem chegar pela luz natural da razão, justamente pela necessidade, né, de que, e Santo Tomás mostra isso no raciocínio, embora não seja um conhecimento evidente, é necessário sim que exista uma causa para o ser. Não existe efeito sem causa. Então, é necessário que exista uma causa suprema para todas as coisas. E por isso, indiretamente, partindo da evidência das criaturas, nós podemos chegar ao conhecimento certo, né, do Criador. Depois a gente abre para as perguntas. Quem tiver perguntas, anotem, porque eu sei que eu estou usando termos precisos, então pode ficar alguma dúvida, né? Então a gente esclarece no final. Bom, no entanto, a Trindade é um conhecimento totalmente sobrenatural. Não é possível demonstrar a Santíssima Trindade pela luz natural da razão. É um conhecimento que vem pela fé. É possível, sim, nós, uma vez que nós cremos na Trindade, nós estudarmos ela e tentarmos compreender que isso não é uma coisa impossível, muito pelo contrário. É que em um só ser divino subsistam 3 pessoas realmente distintas. Mas só em uma, e essas 3 pessoas possuam uma só natureza e uma só essência. E por isso que Deus é uno e trino. São 3 pessoas realmente distintas, mas um só Deus. Que só se distinguem pela, né, que só se distinguem pela relação. Então, isso é outro tema, né? Não é o tema da Trindade hoje, que é um pouco mais difícil de se explicar.
mas não é algo irracional, certo? A fé, gente, não é algo irracional. A fé, as verdades de fé, nos ensina Santo Tomás, não contrariam a razão. Elas a superam, mas não a contrariam. Então, nenhuma verdade proposta para a nossa fé é algo que exige de nós um passo cego, que é algo irracional. Não, a fé não é irracional. Ela supera a razão, mas ela não é irracional. Isso é uma distinção importante. Então, cremos, né? Isso é o ato próprio da fé, sob inspiração de Deus, ser verdade, ou seja, estar realmente convencido disso, que aquilo que Deus revela, ou seja, o conjunto de verdades reveladas, é verdade não devido a um processo de raciocínios lógicos pela luz da razão, porque senão deixaria de ser fé, sobrenatural e mesmo humana. Se a gente fosse capaz de demonstrar um artigo de fé, já não seria mais fé. A demonstração em sentido estrito filosófico, demonstrar e comprovar a partir de raciocínios. E esses raciocínios vão ser verdadeiros e vão chegar a demonstrações verdadeiras e certas. Né? Daí nós temos uma verdadeira demonstração. Então, mas nós não cremos por causa que nós conhecemos. Mesmo o estudo da teologia não é algo que esgota o mistério da fé, muito pelo contrário. Uma vez crendo nisso, uma vez que eu sei que isso assim, eu tento compreender mais aquele mistério já revelado por Deus. Então, ter fé é acreditar, não devido à evidência, né, da própria verdade, que eu creio, mas em virtude da autoridade do próprio Deus que se revela. E esse é o motivo pelo qual eu creio. E por que que eu creio nisso? Porque o próprio Deus não pode enganar-se nem enganar-nos. Então, por isso, o conhecimento da fé é um conhecimento certíssimo, é um conhecimento firmíssimo. Não existe certeza física, matemática, metafísica que possa superar a certeza objetiva da fé sobrenatural. Pois essa fé, ela se baseia na autoridade do próprio Deus. Os homens, eles podem se enganar nas suas teorias. Deus não se engana e nem nos engana. Então, aquilo que Deus revelou é verdade. Né? Claro que Deus quis ajuntar ao auxílio interno que o Espírito Santo faz para nos mover à fé, ele quis ajudar também e colocar argumentos externos, né? E atos divinos, ou seja, milagres, né? Milagres, profecias, para mostrarem, né, abundantemente que realmente são sinais certíssimos de que aquilo é uma verdade revelada por Deus. E por isso que Moisés, os profetas e principalmente o próprio Jesus Cristo, isso né, tá muito claro nas Sagradas Escrituras, eles fizeram muitos sinais e profecias. E os apóstolos também. Né? E eles, porém, partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com sinais. Então Deus ali na igreja nascente permitiu, quis que os apóstolos operassem um monte de milagres, né? Quem lê o livro dos Atos dos Apóstolos vê isso, um monte de milagres. Esses milagres justamente para ajudar as pessoas a crerem. Por exemplo, quem começa a estudar, eu já vi pessoas que começaram a estudar sobre os milagres, sobre os santos incorruptos, sobre os milagres eucarísticos, e pessoas que não tinham fé começaram a ter, mas não por causa do milagre, mas é por causa que começaram a analisar aquilo, pensar sobre aquilo e viram, não, aqui tem sinais de credibilidade. E, portanto, eles começaram a crer no momento que eles foram movidos por Deus a crer, porque a fé é um dom de Deus. Se eles, em absoluto, resistissem e não quisessem crer, eles não creriam, porque Deus não viola a nossa liberdade, embora ele a mova, né? Ele a mova realmente, mas ele não viola ela. Então, bom, então eu falei mais ou menos o que é a fé. A fé sobrenatural, ela é crer na palavra daquilo que Deus revelou. E por que que eu creio? Por causa do milagre? Por causa que eu consegui logicamente ver que aquilo é verdade? Não. Eu creio porque eu creio na palavra de Deus, que não se engana. Esse é o motivo, esse é o objeto, motivo formal da minha fé. E bom, e no que eu devo crer? Naquilo justamente que Deus revelou. E o que Deus revelou? Bom, o que Deus revelou está contido nas Sagradas Escrituras, está contido na Palavra de Deus. Se manifesta a Palavra de Deus, tem duas fontes
Uma ela é escrita, então é as Sagradas Escrituras, e outra é a palavra de Deus transmitida oralmente, que se chama tradição. São as duas fontes da revelação. O que nós devemos crer, portanto, para a nossa salvação? Qual é o objeto da nossa fé? O objeto material, ou seja, aquilo que nós devemos crer. Nós queremos crer em tudo aquilo que está contido na palavra de Deus, seja ela escrita, seja ela transmitida por tradição. Então, o que nós devemos crer? No depósito da fé por inteiro, em todos aqueles conjuntos de verdades que são divinamente reveladas, que foram divinamente reveladas pelo próprio Deus e por Jesus Cristo, e que se termina, a revelação, ela termina com a morte do último apóstolo, certo? E foi confiada à igreja para guardar esse depósito e proteger. E por isso, gente, a fé ela não se moderniza. Eu já insisti isso várias vezes com vocês, mas eu foco nesse ponto porque aqui está a raiz da heresia chamada modernismo, que é uma heresia que infelizmente tomou muitos corações de muitos sacerdotes, de muitas pessoas dentro da igreja nos dias de hoje. A fé ela não muda conforme o tempo. Por quê? Porque a fé é um conteúdo objetivo, real. E o que é? E aonde está contida ela? Eu digo, a fé no sentido é um ato, né, de crer, mas eu digo o depósito da fé, ou seja, o conjunto de verdades que nós devemos crer. O conjunto de verdades que nós devemos crer para a nossa salvação e que a igreja deve guardar e transmitir a todos os povos e nações, ela terminou, ela se encerrou com a morte do último apóstolo, que foi São João. Então ali estava, ali a revelação foi encerrada e ela é transmitida até nós como? Por duas fontes, pelas Sagradas Escrituras escritas, né, pela palavra de Deus escrita, ou pela palavra de Deus transmitida pela tradição. E o próprio Deus quis que o magistério da igreja fosse o guardião desse depósito, e essa é a função do magistério, não é acrescentar verdades novas. Não existe verdade nenhuma a ser acrescentada. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação foi ensinado até a morte do último apóstolo, né, que ali se encerra a revelação. Ele foi o escritor do livro do Apocalipse, né, que é São João. Ali está contido todas as coisas. Então, nenhuma verdade ela pode ser acrescentada, né, que não esteja explícita ou implicitamente contida no depósito da fé, que é justamente o conjunto das verdades reveladas. Nesse sentido, não existe evolução na fé, não existe progresso na fé. Entende? Porque o depósito é o mesmo e deve ser o mesmo. O que pode existir, sim, é um crescimento da minha compreensão destes mistérios, das verdades já reveladas e contidas neste mesmo depósito. E é isso que aconteceu ao longo da história da igreja, com as proclamações dos dogmas, por exemplo. Os dogmas não eram verdades que a igreja foi inventando, não. Eram verdades que estavam presentes implícita ou explicitamente na revelação e que em determinado momento, por alguma heresia, foi mais questionada e a igreja sentiu a necessidade de reafirmar aquela verdade, né, de forma definitiva, para que não houvesse dúvida, certo? Para que não houvesse dúvida. Então, o dogma, ele dos dogmas são essas verdades que a igreja mesmo define como infalível, né, como certa, sobre que estão contidas no depósito da fé e do qual todos nós devemos crer. O último dogma proclamado pela igreja foi o dogma da Assunção de Nossa Senhora pelo Papa Pio XII em 1954, se não me engano. Ou 1950, agora não me recordo. Ali foi o último dogma proclamado solenemente pela igreja. Então, os dogmas são essas verdades em que infalivelmente é certo, embora nós devemos crer em tudo, né? Daí aqui para encerrar, né, o objeto próprio da fé, o objeto material da fé, ele está muito explícito, muito bem explicado no Código de Direito Canônico, que diz assim: nós devemos crer, há que crer com fé divina e católica, tudo o que contém na palavra de Deus, escrita ou transmitida por tradição, e que a Igreja, por definição solene, ou pelo seu magistério ordinário universal, propõe como divinamente revelado. Então está muito claro, a tradição ela é palavra de Deus também, só que ela é palavra de Deus transmitida oralmente, não está escrita.
E são aquilo que nós chamamos de fontes da revelação. E nós devemos crer, então, em tudo que está contido na palavra de Deus, tanto escrita como revelada por tradição, e que a igreja propõe como divinamente revelada. Seja solenemente, através dos dogmas, seja, né, aquelas verdades que sempre foram critas, embora nunca foi manifestado explicitamente por um dogma, mas elas são verdades. Nós devemos crer. Né? Então, para nós encerrarmos, depois nós vamos falar sobre, na próxima aula, nós vamos falar sobre a necessidade da fé para a nossa salvação. Vai ser esse tema específico, né? Claro que alguém pode ter dúvidas sobre isso e pode fazer agora quando nós abrirmos. Mas para encerrar, nós queremos falar só das propriedades da fé. E quais são as 3 propriedades da fé? Ela é sobrenatural, ou seja, ela vem pelo próprio Deus, que nos comunica ela, certo? O padre Antônio Royo Marim também, quando ele vai descrever a liberdade, né, ele fala que a liberdade é uma das propriedades da fé. Não uma liberdade moral, porque todo homem deve crer naquilo que Deus revelou, embora nem todos conheçam essa obrigação. Mas não existe liberdade moral diante de Deus, ou seja, eu creio se eu quero e se eu não quero, está tudo bem. Não, eu devo crer naquilo que Deus revelou. Todo mundo tem. Claro, tem pessoas que estão em ignorância invencível, né? Perdão, ignorância invencível. Então, essas pessoas elas não são culpáveis dessa ignorância, muitas vezes. Né? No caso da invencível, não é culpável nunca, né? Mas existe também a ignorância voluntária, que são aquelas pessoas que não querem conhecer. Essas são culpadas. Não querem conhecer o que Deus revelou. Não querem acreditar. Ignoram justamente para não crer. Mas existe uma liberdade no sentido psicológico, na própria fé. E por que psicológica? Porque a verdade da fé, ela não é uma verdade evidente. Se fosse verdade evidente, seria uma idiotice negá-la, né? Assim, seria contra a razão negá-la. Eu não posso negar que esse copo está aqui. Agora, se eu negar que a Santíssima Trindade existe, embora seja verdade, eu não quero negar, né? Isso. Mas se eu negasse, né? Digamos assim, não é evidente essas coisas. Né? Então, por não é evidente, ele não obriga da mesma maneira, moralmente obriga, mas não psicologicamente, né? Então, psicologicamente não obriga da mesma maneira como aquelas evidências, né? Então, no sentido assim, a fé, é isso que eu quero dizer, liberdade no sentido que a fé, ela tem algo de crer em algo que eu não estou vendo plenamente. Eu tenho motivos para crer, e se eu sei que eu fui revelada pelo próprio Deus, eu devo crer, eu tenho obrigação moral de crer, mas eu não estou vendo. É um passo no escuro, de certa forma. Mas não no escuro irracional, no escuro que, sei lá, cego, né? Não é um passo cego. Não, eu tenho motivos para crer e eu tenho o próprio Deus falando. Eu acredito nisso. Então, a fé é justamente liberdade no sentido de que ela se trata de coisas não vistas, muitas das quais transcendem muito, embora não contradigam, mas superam a razão. Então, o que não é evidente por si mesmo não arrasta necessariamente o nosso entendimento. E por isso que, de certa forma, existe um império, né, da vontade ali, que é um espaço para uma certa liberdade. Por isso mesmo, a fé ela tem mérito sobrenatural também, né? Por quê? Porque também exige de nós esse passo da nossa liberdade. E ela é infalível. Por quê? Porque a fé ela vem do próprio Deus e o seu conteúdo todo ele é infalível. O que diz a fé é mais certo do que a nossa razão pode chegar a conhecer, né? Com qualquer tipo de certeza. É muito mais certo. É muito mais certo aquilo que Deus diz do que aquilo que os homens dizem. Então, gente,